pessoal, então vamos a continuar falando sobre a transformada de Laplace. Já falamos sobre as transformadas de Laplace de funções básicas e também onde a transformada de Laplace existe e encontramos também um tipo de unicidade para ela. Então, com isso, já a gente pode começar a tentar trabalhar em nosso objetivo, ou seja, tentar ver quais são os benefícios da transformada de Laplace. Lembremos que quando falamos de nosso objetivo, que a gente quer levar a transformada de Laplace a um local onde eu consiga fazer certos cálculos de jeito algébrico e depois tentar voltar. Então, como a gente já aprendeu a transformada de Laplace de funções básicas, então seria bom também a gente tentar falar como voltar de uma vez. Então agora vamos a falar sobre a inversa da transformada de Laplace e como, com as ferramentas que a gente já encontrou, com aquelas funções básicas que a gente já encontrou, podemos, de algum jeito, usá-las para poder fazer isso de um jeito bem mais fácil. Já vimos que transformar funções básicas me leva também a funções básicas, neste caso, algébricas. E isso já me faz pensar em muitas vantagens. Por exemplo, estamos pegando uma função trigonométrica e quando calculamos a transformada de Laplace, obtemos também uma função algébrica. Então, basicamente, estamos ficando com multiplicações e divisões, o que reforça a ideia de que a transformada de Laplace nos leva a fazer unicamente cálculos algébricos. Mas, visando nosso objetivo, depois de encontrar essa solução da equação algébrica, o que devemos fazer? Nossa ideia era tentar voltar, encontrar uma inversa, destransformar aquilo que a gente tem nas mãos. Ou seja, a gente encontra a solução nesse local que era bem mais simples, e se de algum jeito a gente pensa em destransformar, então o que a gente estaria obtendo é a solução no local que a gente tinha. Então, a gente já chamou que f vai ser a transformada de Laplace de uma função f de t. Eu transformo a função f de t, ela é uma função que depende de s, e a gente estava chamando ela de f de s. E a gente sabe, então, dada essa transformada de Laplace, eu quero voltar, então a gente gostaria de voltar para esta função f. A gente já fez uma ideia gráfica lá, quando a gente falou da transformada de Laplace de funções básicas, e isso que a gente vai fazer assim. O que exatamente está falando? Se a gente tem esta função que está aqui e calcula a transformada de Laplace em S, vamos obter uma f. E do jeito que a gente encontrou qual era a unicidade dessas funções, dessas transformadas de Laplace, a gente poderia sim falar que a inversa da transformada de Laplace dessa função que já tinha encontrado é novamente essa função f. Você poderia se perguntar, não, mas a gente fala que pode ter várias funções que têm a mesma transformada de Laplace. Sim, mas a gente também falou que se não fosse esta f, basicamente seria ela mesma com alguma quantidade de pontos faltantes ou sobrantes. Então, essa relação, mesmo parecendo simples, mesmo parecendo óbvia, é uma relação que sai da existência e da unicidade que a gente falou sobre a transformada de Laplace. E isso é muito importante, porque isso garante que os cálculos que a gente vai fazer estão bem feitos e que realmente o que a gente vai obter são soluções certas para a equação diferencial que a gente quer calcular. Lembremos um momento quais foram nossas funções básicas. Nossas funções básicas, a gente falou que a transformada de Laplace da constante 1 era 1 sobre s, a transformada de Laplace da exponencial era 1 sobre s menos a, e se a fosse 0, voltamos à constante 1. A gente falou que a transformada de Laplace dos polinômios, neste caso, começando em 1, depois em t1 sobre s quadrado, e quando a gente calculava t ao quadrado, t ao cubo, e assim sucessivamente, a gente observava um padrão e conseguia concluir que esta era a transformada de Laplace de t elevado a n. Depois de ter calculado basicamente os polinômios e a exponencial, a gente também pulou a calcular funções trigonométricas. A transformada de Laplace do seno em at era certamente a sobre s quadrado mais a quadrado, da cosseno s sobre s ao quadrado mais a quadrado. Este a gente calculou em aula, este vocês calcularam como exercício. E a gente também tem como básicas as funções seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Novamente, a gente calculou este aqui nos nossos vídeos e vocês calcularam este lá em casa. Tendo estas relações, observem que também a do cosseno, que é a parte trigonométrica. Observe também que a do cosseno, seno e seno hiperbólico e cosseno hiperbólico são bem iguais. A única coisa que tem diferença é o sinal. Então, se aprender uma, basicamente ajuda também em aprender as outras transformadas de Laplace que fazem parte do nosso conjunto de funções básicas. E por último, tínhamos uma proposição que me falava que eu conseguia mexer essas funções básicas, essas transformadas de Laplace de funções básicas, multiplicando também por uma exponencial nessas funções básicas. E que a única coisa que mudava era, deixa a mesma transformada de Laplace, a única coisa que vai fazer é deslocar o argumento da transformada de Laplace. Então, com essas funções básicas, preliminares, e com esta proposição, a gente realmente tem uma grande ferramenta na hora de calcular a transformada de Laplace. O que também me leva, então, a uma grande ferramenta para a gente voltar, para destransformar, para fazer uma inversa da transformada de Laplace. Então, como observação, fica já muito claro que realmente a gente tem que se aprender
a transformada de Laplace dessas funções básicas. Vamos fazer então, por isso, uns exemplinhos. Então, como nosso objetivo é tentar encontrar a transformada de Laplace inversa, é porque já calculamos a transformada de Laplace e a gente obteve uma expressão algébrica de algum tipo. Uma expressão algébrica que tem como variável a letra S. Então vamos lá. Tendo isso, então o que a gente gostaria de fazer é a transformada inversa, neste caso agora, de uma função que depende de S e queremos voltar a uma que tinha valor em T. Como a transformada de Laplace é linear, esta função inversa também é linear. Então o que teríamos? Podemos escrever então aqui π vezes 1 sobre S ao cubo, menos S menos 3 ao quadrado, mais. E aqui é importante já começar a identificar as coisas. Aqui temos uma transformada de Laplace conhecida, e aqui temos, observem, temos a mesma variável aqui, só que aqui embaixo está elevado ao quadrado, e a gente gostaria que aqui neste campo estivesse também um número elevado ao quadrado. Se não estiver como tal, a gente força a barra e coloca ele como se fosse um número ao quadrado. Neste caso é 25, então posso colocar ele como 5 elevado ao quadrado. Então, se a gente volta nas funções básicas, estas se parecem aqui. Olha, vamos saber esta a quem se parece, vamos saber esta a quem se parece. Voltando aqui às funções básicas, então temos, lá está aparecendo 1 sobre S ao cubo. Ou seja, aqui tenho S elevado a n mais 1, então aqui poderia n valer 2. Então está se parecendo a t elevado ao quadrado. Só que para ser t elevado ao quadrado, precisa que aqui apareça um 2 fatorial. Então a gente gostaria que tivesse 2 fatorial, mas como está faltando, a gente coloca, mas também ao mesmo tempo divide. E pronto, já teria a expressão que eu quero. Agora, para o outro caso, a gente tem uma expressão que está elevada ao quadrado com também a mesma variável no numerador. Tem outra expressão aqui ao quadrado, tem um signo mais, então se parece a um cosseno. Cosseno de quem? De AT, sendo A este valor que está aqui. E por outro lado, como a S não está sozinha, está me falando que está deslocada. Então a gente se lembra da proposição, esta que está aqui. Quando está deslocada, a única coisa que a gente deve fazer, então, é multiplicar pela exponencial. Então já sabemos, então, que esta primeira função, S ao cubo, gostaria que aqui aparecesse 2 fatorial, então por essa razão, divido aqui por 2 fatorial e deixo aqui o π. E já teria mais ou menos a expressão que vai me levar àquela que eu quero. E daqui então teríamos S menos 3 sobre S menos 3 ao quadrado mais 5, todo elevado ao quadrado. Lembrando que esta já, assim como a gente escreveu, já seria a forma de uma das funções básicas conhecidas. Então agora sim, vamos reescrever bem. Isto que a gente acabou de notar é somente f. Isso aqui deveria estar lá transformada inversa de f, e gostaríamos que isso seja uma função em t. Isto, por linearidade, teríamos que isso seria a transformada de Laplace inversa desta função em t, menos a transformada de Laplace inversa nesta função agora em t. E agora, para terminar, já poderíamos falar então, por linearidade, esta agora sim seria a resposta, π sobre 2 fatorial, que é 2, a transformada de Laplace inversa desta, esta de onde vem? Sabemos que era de t ao quadrado, menos, e daqui não temos constantes, então fica quieta, sabemos que isto vem de um cosseno, tá? Onde o argumento do cosseno deve ser por 5, então aqui seria 5t, e sabemos que ela está deslocada em uma quantidade de 3, ou seja, que aqui seria e elevado a 3t. E esta seria a solução. Agora sim, esta seria a transformada inversa desta função f que a gente teria. Então, observe, realmente ir esse passinho a passinho, realmente a gente ir para trás da transformada de Laplace, é muito simples se você já conhece as funções básicas. Claro, você também poderia falar, não, mas aqui já quase que estão escritas desse jeito. Tudo bem, era nosso primeiro exercício. Agora vamos fazer uns exercícios um pouquinho mais complicados, onde a gente não tem automaticamente a cara. Mas já sabemos que, se não tem essa cara, o objetivo então qual vai ser? Vai ser tentar sempre dar uma cara parecida a coisas que a gente já conhece, parecida a funções básicas. Como exercício, vocês vão fazer isto, neste caso eu recomendo fazer uma fatoração aqui e depois fazer frações parciais para poder encontrar essa transformada inversa. Mas claro, a gente também vai fazer aqui um exercício. Então agora vamos a tratar de encontrar a transformada de Laplace desta função que está aqui, onde eu não consigo identificar rapidamente
funções básicas. Então, como proceder nestes casos? Em geral, a ferramenta que a gente usa é a ferramenta de frações parciais que a gente já trabalhou muito em cálculo 1 e em cálculo 2. E também em nosso curso de cálculo 4 no começo da disciplina. Lembremos que para usar frações parciais, a gente o que faz é fatorar o denominador, aqui ficaria s mais 1, aqui ficaria s, e aqui ficaria s ao quadrado mais 2s mais 2. Só que se vocês tentam fazer Bhaskara, vão se dar conta que este polinômio de grau 2 é um polinômio que não possui raízes reais. Então temos duas formas para poder encontrar as frações parciais deste exercício. A primeira forma seria fatorar o denominador exatamente em suas raízes complexas. Então, seria s mais 1 sobre s menos lambda conjugado, onde lambda e lambda conjugado são as duas raízes complexas. Agora procede a escrever, como já está em termos lineares, procede a escrever segundo as frações parciais. Ficaria que isso é igual a sobre s mais um b sobre s menos lambda mais um c sobre s menos lambda conjugado. E a segunda forma seria deixar exatamente como está, já sabendo que não conseguimos fatorar de forma linear com raízes reais, então o que a gente faz é completar o quadrado para obter uma nova expressão. Neste caso, observem que aqui, como está 2s, só me faltaria 1 para completar o quadrado. Ficaria s mais 1 todo ao quadrado e o que sobrou mais 1. Então, eu recomendo sempre fazer por este lado. Por quê? Porque aqui você automaticamente já identifica as funções básicas. Você já tem aqui uma coisa sobre esse e tem uma coisa sobre esse mais 1 ao quadrado mais 1. Então, claramente, pelo que a gente aprendeu das funções básicas, aqui tem alguém que está sobre esse. Então, por exemplo, poderia ser uma constante. E aqui, esta parte que está aqui, está me dizendo que vai aparecer no futuro, lá quando a gente voltar, um cosseno ou um seno. Ou os dois, não sabemos. Então, para este caso, como seriam as frações parciais? Seria a sobre s mais um b, s mais 1, que é o argumento que eu tenho aqui, mais um c sobre s mais 1 ao quadrado mais 1. Por quê? Como não estou fatorando em termos lineares, no termo quadrático sempre devo colocar uma expressão linear no numerador. A gente quase não trabalhava com este caso, a gente trabalhou algumas vezes no começo da disciplina, mas para este caso é fundamental conhecer os dois casos, porque assim você consegue do melhor jeito para você calcular a solução. Repito, nenhuma das duas formas é melhor que a outra, mas eu, Andrés, eu prefiro trabalhar com esta, porque aqui eu consigo observar aonde que eu quero chegar. Então, vou fazer por aqui e este pode ficar como exercício. Daqui, então, o que vamos obter? Passo a multiplicar, então, das frações parciais, vamos obter que s mais 1 é igual a s mais 1 ao quadrado mais 1, mais bs mais 1 mais c vezes s. Então, como temos uma equação onde para qualquer variável isso deve se satisfazer, então um jeito é poder dar valores para esse, para poder encontrar essas constantes. Eu sempre aconselho substituir por valores que sejam legais, por valores que realmente consigam te ajudar a diminuir a quantidade de cálculos. Por exemplo, s igual a 0 mataria toda esta expressão. S igual a 1 ficaria uma expressão pequenininha. E, por exemplo, s é igual a menos 1, aqui ficaria 0, aqui ficaria 0, aqui ficaria 0 e também eliminaria a constante b para o primeiro cálculo. Então, realmente aqui, você pode escolher qualquer constante a substituir, mas o objetivo é sempre fazer menos cálculos. Então, por essa razão, vamos lá fazer os cálculos. Temos essa expressão, das quais a gente precisa encontrar a, b e c. Então, para começar, sabemos que um bom valor para substituir seria em s igual a 0. Então, falamos para s igual a 0, que teríamos? Teríamos, então, a expressão aqui ficaria 1. Desta expressão que está aqui, 0 mais 1, ficaria 1 mais 1, 2, 2a. E daqui isto daria 0. Então, observem, automaticamente acabamos de concluir que a é igual a 1 meio. Então, encontramos a igual a 1 meio. Outro valor bonitinho para substituir seria aqui, s igual a menos 1, como falamos anteriormente. Então, se eu coloco s igual a menos 1, o que vai ficar? Vai ficar aqui 0, vai ficar aqui menos 1, 0 mais 1, 1. Então, vai ficar aqui a, e aqui vai ficar b, se anula, vai ficar c menos c. E onde a gente obtém que c é igual a a, mas como já tínhamos o valor de a, então temos que c é igual a 1 sobre 2. E só faltaria encontrar o b. Aqui, como já temos duas equações, onde já temos duas constantes, aqui para qualquer valor eu consigo encontrar o b. Vamos fazer com um valor simples. Por exemplo, com s igual a 1. Então, se s é igual a 1, o que teríamos? Teríamos 2
daqui ficaria 2 mais 1, 5, certo? Ficaria 5A. Aqui ficaria 2B mais C, de onde a gente obtém A igual ao meio, C igual ao meio. Então, o que vamos ter? Vamos ter 2 menos 5 sobre 2 menos 1 meio é igual a 2B. Daqui que teríamos? Menos 6 meios sobre 2 menos 3, mais 2 menos 1. Então, vamos ter que menos 1 é igual a 2B. De onde a gente obtém, então, que B é igual a menos 1 sobre 2. Então, acabou. Temos já as três constantes. Já pudimos dar uma melhor representação para a transformada de Laplace que temos. E agora sim poderíamos voltar. Então, vamos a reescrever que o que temos. Temos que f são de S é exatamente igual. Temos aqui sobre S. E aqui temos mais S mais 1 ao quadrado mais 1. Temos que A deu igual a 1 meio. Temos aqui menos 1 meio de S mais 1. E aqui mais 1 meio, de onde vamos a separar o denominador por cada um dos termos do numerador. E aqui é onde vai se observar o poder desta representação desde o começo. Então, aqui que ficaria? Ficaria aqui 1 meio desses 1 sobre esse, que seria a primeira parte, menos 1 meio, estou deixando a constante bem do ladinho, e aqui vai ficar S mais 1 sobre S mais 1 ao quadrado mais 1. E do outro lado vai ficar mais 1 meio de 1 sobre S mais 1 ao quadrado mais 1. E agora, com esta representação, começando com esta representação, agora sim posso garantir para vocês que calcular a transformada de Laplace, para este caso agora, seria imediata. Já não preciso fazer mais contas. Por quê? Ficaria aqui a transformada inversa de f em t, ficaria igual, aqui ficaria f de t, que é o que eu quero. Por outro lado, aqui, isto que está aqui, ficaria 1 meio, que é constante, e a transformada de Laplace inversa de 1 sobre s, ficou o número 1, que a gente já sabe que é uma função básica. Ficou menos 1 meio. A transformada de Laplace inversa desta, a gente sabe que isto que está aqui é um cosseno. Temos a mesma expressão aqui. Seria um cosseno onde este está ao quadrado. Então, seria aqui cosseno de t. E está deslocado 1. Como aqui seria menos menos 1, seria e a menos t. E por outro lado, aqui ficaria mais 1 sobre 2. E isto que está aqui seria um seno. Tem o mesmo argumento, está deslocado, aqui isso estaria ao quadrado, e aqui não tenho variável nenhuma. Aqui é como se tivesse A, que neste caso o nosso A é 1. Então aqui seria E a menos T, seno de T. E com isso, a gente, em um passo, depois de ter encontrado as constantes, conseguiríamos obter a transformada de Laplace inversa. Se a gente supõe que esta seria a solução, a gente observa que em um passo, depois de encontrar as constantes, claro, repito, conseguiríamos imediatamente calcular a solução de uma equação diferencial somente com ferramentas básicas, com coisas algébricas, fazendo somente contas de multiplicação, soma e divisão. Então, aqui por primeira vez, estamos mostrando o grande poder de usar esta ferramenta. E claro, estamos aprendendo como voltar para encontrar nosso objetivo. Então, pessoal, com isso, a única coisa que estaria faltando é agora sim ir aplicar isso diretamente em uma equação diferencial. Já sabemos calcular funções básicas, já sabemos quando existe, já falamos sobre a unicidade, e com isso a gente se permitiu então agora falar que ao tentar voltar, estaríamos voltando realmente à solução que a gente quer, e só faltaria mais um ingrediente para poder atacar uma equação diferencial completa. Então, com isso, pessoal, bons estudos.